Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras. Eu vou ensinar para vocês como é que se joga Tetris, um jogo de estratégia, um board game do Tetris. É isso mesmo, como vocês já viram no unboxing, né, o presente de aniversário da Rô. E este jogo, ele infelizmente não está disponível no Brasil, né, então não tem nenhuma editora aqui nacional que eu possa mencionar. Mas você pode encontrar ele e importar pelo Tiendamia, foi o que nós fizemos, né? O link vai estar aí na descrição, então fica a recomendação aí se você gostar do jogo. E vamos então para as regras para vocês aprenderem como é que se joga antes de nós irmos para a gameplay, né? No próximo vídeo, para vocês entenderem a dinâmica no duelo do casal. E a preparação do jogo é bem simples, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar todas as pecinhas de acrílico e colocar na mesa. E para isso eu recomendo para vocês esse kit de couros ecológicos da Grok. É muito legal esse kit com 10 bandejinhas de couro ecológico. E nós temos todas as cores, inclusive, que nós vamos usar aqui, que eu já deixei separado. E aí nós podemos separar todas as peças e colocar na mesa. Muito bem, agora com todas as peças já separadinhas, divididinhas aqui pelas bandejas, nós vamos colocar todas no centro da mesa. E vamos pegar esse tabuleiro do Tetris, né, que tem a palavra Next e Play. Que é onde vai estar indicando as cartas, que são as peças que nós vamos usar, os jogadores vão usar. Vamos colocar também no centro da mesa. Depois nós vamos pegar todas essas cartas, as cartas com as peças do Tetris. Aqui vai ter 4 cartas de cada peça, né? 4 peças do vermelho, 4 do amarelo, vai ter 4 de cada uma delas. Mas nós vamos, antes de começar o jogo, embaralhar e remover uma delas sem vermos, né, e colocar de volta na caixa. As demais nós vamos virar para cima e colocar aqui no Next, desta forma aqui. Espero que esteja ficando bem visível aí para vocês. Depois nós vamos pegar as cartas de conquista. E aqui o jogo fala que para a primeira partida você deve escolher apenas uma conquista, e deve ser uma conquista específica, que é essa conquista aqui de completar 6 linhas do Tetris. Depois nós vamos colocar essa conquista aqui do lado do tabuleiro e devolver os restantes para a caixa. Depois cada jogador vai pegar um marcador e escolher uma cor, vai receber um marcador. Vamos supor que eu vou fazer uma preparação para 2 jogadores, eu vou pegar um marcador verde e um marcador vermelho. Depois cada jogador vai receber 2 bases dessas pretinhas aqui. E depois cada jogador vai receber uma peça de acrílico aqui para colocar as suas peças do Tetris, né? Essas peças elas são assimétricas, então elas são diferentes. Aqui você pode embaralhar e dar uma para cada jogador. Depois o jogador ele vai montar da forma que ele quiser, ele pode deixar assim ou de ponta cabeça. Tem 2 formas aqui. Vamos colocar aqui. E para finalizar o setup, cada jogador vai pegar uma dessa pecinha preta aqui, ó, que é só um quadradinho, né? Um quadradinho preto. Cada jogador recebe uma dessas pecinhas. E pronto, estamos prontos para começar a jogar Tetris. Tetris é jogado de forma simultânea, né? Então não tem um jogador da vez, todos os jogadores jogam ao mesmo tempo. E para começar a partida, você vai pegar a primeira carta que estiver aqui no Next e vai colocar ela no Play. Desta forma, você vai colocar a peça que todos os jogadores devem jogar naquela rodada e todos vão ver qual vai ser a próxima peça a ser jogada. Assim como o jogo digital, né, você já consegue se planejar para a próxima peça. Neste nosso exemplo aqui, os jogadores devem colocar a peça azul, né, o comprido, esse palitão aqui. Então cada jogador vai pegar uma peça e simultaneamente eles vão colocar na sua área de jogo. Então a ordem do turno é sempre essa, você vai virar, jogar uma carta no play, todos os jogadores vão pegar aquela peça, e antes de colocar aquelas peças, os jogadores vão escolher se vão usar aquela peça pretinha ou não. Então você sempre deve usar essa peça preta antes de colocar a peça da rodada. Mais pra frente no jogo você vai ter mais de uma dessas peças, então você pode colocar quantas delas você quiser antes de colocar a peça que estiver aqui no play. Note que as peças elas entram somente em um sentido. Então você não consegue espelhar a peça, você tem que colocá-la do jeito que ela está, mas você pode rotacionar, né, da forma que você quiser. Então esse jogador colocou ela deitado e esse jogador colocou ela em pé, por exemplo.
Depois de todos os jogadores terem colocado uma peça, o próximo passo, né, o terceiro passo, é ver se algum dos jogadores cumpriu o objetivo, a conquista daquele jogo. Neste caso aqui a gente está jogando com essa carta aqui, que é a inicial, né, que quem completar 6 linhas primeiro, né, conquista a maior quantidade de pontos aqui, que são 6 linhas completas, né, sem nenhum buraquinho. Se um jogador completou, ele vai pegar a sua ficha da sua cor e colocar na pontuação mais alta. Dessa forma, o próximo jogador que conquistar aquele objetivo, depois ele vai colocar na mais baixa, o terceiro jogador na última, e o quarto jogador, né, se ele completar, ele não vai ganhar nenhum ponto. Se 2 jogadores completarem aquele objetivo na mesma rodada, ou seja, com a mesma peça, ambos colocam na pontuação mais alta. Dessa forma, o próximo jogador que conquistar vai colocar na segunda linha normalmente. Numa partida de 2 jogadores, você nunca vai usar a pontuação mais alta. Você sempre vai... O primeiro jogador cumprir o objetivo, ele vai colocar direto no segundo. E assim o próximo jogador vai colocar no terceiro. Se ambos fizerem juntos, os 2 vão colocar aqui na segunda. Então, jogando de 2, você nunca usa a pontuação mais alta aqui do objetivo. Agora, note que aqui na sua parte de acrílico, né, vai ter algumas peças, né, impressas aqui na sua área de jogo. O que essas peças significam? Se você conseguir tampar aquele símbolo com a peça que está impressa nele, você vai ganhar um ponto adicional no final do jogo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a peça verde, né, e o jogador ele conseguiu, né, colocar o verde, né, correspondendo aqui a peça com a imagem. Isso vai lhe render um ponto bônus no final do jogo. Note que alguns espaços ele tem esse ponto pretinho aqui, né, que são essas peças pretinhas, essas peças que a gente já começa o jogo. Quando um jogador tampar essas peças pretas com qualquer outra peça, né, não precisa corresponder ser com uma outra pretinha, ele imediatamente vai ganhar uma nova peça pretinha para ele poder usar. E essas peças elas são muito úteis, ajudam você a evitar buracos. Vamos dar um exemplo. Neste exemplo aqui, antes do jogador colocar a peça verde, ele poderia ter colocado uma peça pretinha e depois a peça verde. Dessa forma ele evita ficar buracos na sua área e pode completar mais linhas. Todos os jogadores têm uma opção de segurar uma peça durante o jogo. E o que significa segurar uma peça? Vamos supor aqui que a próxima peça a ser jogada vai ser a peça roxa, que é esse T roxinho aqui. Se o jogador achar que por aquela peça vai complicar muito ele, né, às vezes pode atrapalhar demais ele pode escolher segurar aquela peça e não colocar ela. Para isso ele vai colocar a peça na sua frente, indicando que ele já segurou uma peça, né, e ele não vai colocar aquela peça naquela rodada. E ele só pode fazer isso uma vez por jogo. Ou seja, assim, a partir do momento que ele segurou uma peça, todas as outras peças que saírem, né, aparecerem aqui, ele vai ser obrigado a colocar no seu jogo. E essa peça que ele segurou, ele não vai colocar durante o resto da partida. Como se fosse um descarte. Você vai descartar aquela peça e colocar na sua frente, para indicar que ele já segurou uma peça e não vai poder fazer isso novamente. Um jogador, ele nunca pode colocar uma peça, né, se ficar qualquer parte para fora do acrílico. Então isso é uma jogada ilegal, ele não pode fazer. Se ele não conseguir colocar a peça de jeito nenhum, né, não tiver como ele conseguir encaixar sem deixar ela para fora, e ele já tiver segurado uma peça, então aquele jogador ele é eliminado da partida. Ele não coloca a peça e não coloca mais nenhuma peça, ele fica só esperando o jogo acabar. Algo importante também, depois que o jogador colocou a peça, não tem mais volta, ok? Não pode pegar a peça de volta e colocar em outro lugar. Então presta bem atenção onde você vai colocar a peça para você não errar, porque depois que colocou, já era. E assim o jogo vai decorrendo até que todas as cartas sejam usadas. A partir do momento que você pegar a última carta do Next e colocar na pilha do Play, todos os jogadores vão colocar essa última peça e depois o jogo é encerrado e nós vamos para a pontuação final. Então como é que funciona a pontuação final? No final do jogo nós vamos contar a pontuação da seguinte forma. Os jogadores vão fazer 2 pontos por cada linha completada que eles tiverem. Então nesse exemplo aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas completas. Isso são 10 pontos, né? Porque são 2 pontos por cada linha. Essa linha aqui que ficou um buraquinho, ó, não está completa, então ela não conta. Depois nós vamos contar 1 ponto para cada correspondência, né, que o jogador conseguiu fazer dos bônus aqui.
Neste exemplo aqui, o jogador usou o verde no lugar correto, o azul e só. Então ele faz mais 2 pontos de bônus, nesse caso 12 pontos, e depois ele vai somar toda a pontuação que ele fez nas cartas de objetivo. Nesse caso aqui, mais 4 pontos. Então a pontuação desse jogador total foi 16 pontos. E o jogador que tiver mais pontos vence. Se der empate, o jogador que completou a maior quantidade de linhas é o grande vencedor. Se o empate ainda persistir, os jogadores compartilham a vitória. O jogo também possui um modo avançado, que particularmente nós preferimos jogar já direto nesse modo, porque ele não muda muita coisa. A única coisa que ele muda é que cada jogador vai receber 2 fichas da sua cor, ao invés de uma. E você vai usar 2 cartas de achievement, ao invés de uma. Então no modo avançado você vai embaralhar todas as cartas de achievement e definir 2 cartas, né, para aquela rodada. E o resto do jogo ele é 100% igual. Quem completar primeiro vai colocar aqui a sua fichinha, sendo que você pode completar, né, cada objetivo uma vez. Lembrando que se você fez um objetivo mais de uma vez, você não tem outra ficha para colocar, você só completa ele uma vez, então você não faz pontos novamente. Então se eu fui o primeiro jogador a completar esse objetivo e depois por algum motivo eu fiz aquele objetivo de novo, né, eu não coloco outra ficha. Então cada jogador pode completar o objetivo apenas uma vez. E no final do jogo você vai contar a pontuação dos 2 objetivos, somado, né, as linhas e os bônus que o jogador fez. Essa é a diferença do modo avançado. E as cartas de conquistas elas são bem legais, o manual também tem uma área dedicada a elas, né, para explicar cada uma delas como é que funciona. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, o jogador que completar 4 linhas de uma vez ao colocar uma peça azul comprida, né, o palitão. Temos também o objetivo de completar 2 linhas de uma só vez colocando a peça quadrada, né, o amarelo. O objetivo de completar 3 linhas de uma só vez ao colocar um L laranja ou o L azul. Temos o objetivo de quem completar uma coluna inteira primeiro, né, ou seja, completar toda uma coluna aqui, lembrando que a peça não pode sair. Enfim, as cartas de objetivo elas são bem variadas e deixam o jogo bem legal. E é assim que se joga o board game do Tetris. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se não entendeu ou ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos. Já aproveita, deixa um like nesse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo, inclusive o vídeo de gameplay que vai sair muito em breve, né? E aí você pode entender um pouco melhor lá a dinâmica da nossa gameplay. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!